a minha denominação é a Igreja de Jesus aqui na Terra. Mentira do Mundo Gospel, enviada pelo Marcos Botelho, o mesmo Marcos Botelho que tem um canal no YouTube, que tem esse projeto comigo chamado 95 Mentiras do Mundo Gospel, em que a gente tenta reformar, ou pelo menos trazer à tona temas que o mundo evangélico de hoje carece de reforma. Não é um mundo perfeito, precisa ser sempre reformado. Então, o que precisa de reforma hoje? E por que isso é uma mentira do mundo gospel? Você já sofreu com isso, hein, Marcos? Já sofreu com essa aqui, hein? Mas tudo bem, vamos partir para a mentira do mundo gospel, que é o seguinte: a minha igreja é a igreja. Já ouviu isso em algum lugar? A minha igreja, a minha denominação é a melhor que tem, a minha igreja é a melhor que tem. Já ouvi isso praticamente em todos os círculos evangélicos dos quais eu fiz parte. Eu ouvi essa frase ou variações dela. A minha igreja é a igreja, a minha igreja é a melhor que tem. Já ouvi a minha denominação tem a melhor teologia, bem comum em alguns círculos. Não, a nossa denominação ela tem a melhor teologia, né? Em alguns círculos até mesmo a nossa denominação é a única denominação correta. Quem não faz parte está fora da visão, né? Eu até brinco com esse negócio de fora da visão toda hora, né? Então quem não faz parte está fora da visão. E esse senso de arrogância, de exclusivismo que é um problema. Agora, uma coisa interessante que eu vejo que essa briga tem um lugar evangélico, todos os lugares evangélicos onde eu já passei, eu já vi essa mentira ou variações dela. Agora, tem um ambiente evangélico onde isso aqui não acontece. Tem um ambiente evangélico que eu frequento, volta e meia eu tô lá, e essa questão de a minha denominação é melhor do que as outras, ou a minha igreja é melhor do que as outras, isso não acontece. Sabe que ambiente que é esse? Ambiente missionário. Só no ambiente missionário, especialmente transcultural, você vê lá o metodista junto com o batista junto com o presbiteriano, o pentecostal junto com o metodista, o presbiteriano junto com o batista, com o metodista e com o pentecostal, e assim sucessivamente, entendeu? O assembleiano junto com o presbiteriano, e você vai vendo. No ambiente missionário, especialmente no ambiente missionário transcultural, você observa que essas questões denominacionais começam a ficar menos relevantes. O que me leva, talvez, a crer que essas brigas todas entre denominações é meio que falta do que fazer, tá? Meio que isso, né? Agora, deixa eu colocar um pouco de Bíblia na jogada e amaciar um pouco dessa carne que tá meio dura, né? Vamos falar aqui de Romanos, que é a carta de Paulo mais longa, que a gente tem bastante material para trabalhar e que tem uma grande preocupação com tensões no meio da igreja em Roma, porque tem várias igrejas em Roma. E se você quiser até 2 denominações da igreja em Roma ali. Você tem gentios cristãos e judeus cristãos. Então, você vê que já tinha denominação mais ou menos separada já naquela época, pessoas adorando separadamente com os distintivos teológicos e de adoração, e mesmo até étnicos nesse caso, né? Então, lá em Romanos, Paulo passa os primeiros 11 capítulos falando do Evangelho, das implicações do que é o Evangelho, e mostrando que a preocupação central da igreja tem que ser o próprio Evangelho, a sua correta compreensão e a sua proclamação, né? Então, proclamação do Evangelho. Chega no capítulo 12, Paulo dá uma série de orientações sobre unidade da igreja, que a igreja tem que se apoiar e se suportar uns aos outros. Ele usa a analogia do corpo, né? Você deve conhecer bem, né? Então ele fala da unidade da igreja. E ali, depois do meio do 12 para frente, ele vai falar de amor fraternal, né, entre os irmãos, hospitalidade com os de fora e retribuir o mal com o bem, ou seja, uma doutrina da não vingança, certo? Então, se a igreja se ocupar de pregar o evangelho, se ela se ocupar de ter fraternidade entre os irmãos da igreja, olhar quem que está com dificuldade na área da saúde, quem que está com dificuldade na área financeira, vamos ajudar esses caras, porque nós somos todos irmãos, né? Se a igreja se ocupar de pregar o evangelho, de fraternidade entre os irmãos, de hospitalidade para com os de fora, se a igreja se ocupar de hospitalidade com os de fora e de pagar o mal que ela recebe com o bem, eu desconfio que não sobra tempo para bobagem.
não sobra tempo para ficar com essas picuinhas denominacionais. Eu não estou falando aqui de pureza do evangelho, porque a gente começa pela pureza do evangelho, a gente tem que se preocupar, se a gente vai proclamar o evangelho, a gente tem que proclamar o evangelho na sua pureza. Eu não estou falando de picuinha, né? E você sabe qual que é a grande vantagem dessa história? A grande vantagem dessa história é que pregar o evangelho, ter amor fraternal, ter hospitalidade com os de fora e retribuir o mal com o bem, qualquer um pode fazer. O rico pode fazer, o pobre pode fazer. O pentecostal pode fazer, o presbiteriano, o reformado pode fazer. A mega igreja pode fazer, a igreja pequenininha pode fazer. E acaba sobrando pouquíssimo tempo para o cara ficar se vangloriando de dizer que, não, a minha igreja é a igreja boa porque é mega igreja, ou a minha igreja é a igreja boa porque é pequenininha, tem mais comunhão. A minha igreja é a igreja boa porque guarda corretamente os dias da semana. A minha igreja é a igreja boa porque... E assim sucessivamente. Eu desconfio que se a gente pregar o evangelho, se amar fraternalmente, receber com hospitalidade os de fora e retribuir o mal com o bem, se a gente se ocupar dessas coisas, vai sobrar pouquíssimo tempo para outras coisas. Porque grande é a seara e poucos são os ceifadores.